4 jogos. É isso que tá faltando para acabar esse Campeonato Brasileiro, acabar esse ano de 2024. O Fluminense tem 4 finais, que podem virar 3, que podem virar 2. Fato é que Fluminense e Criciúma hoje, vejam só a situação em qual o Fluminense chegou. Um ano depois de ser campeão da América e há 365 dias atrás estarmos pensando em viagem para o Mundial, estudando o Al-Ahly, focando em Auckland City, sei lá, a gente tá pensando no Criciúma, a gente tá pensando em ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E, claro, aqui não tô menosprezando o Criciúma. É a gente que se colocou nesse buraco. Um ano atrás o Criciúma tava subindo pra Série A. Cara, que aninho, hein? Que aninho. Mas, assim, a gente tem que fechar esse ano pelo menos ficando na Série A. É ridículo pensar isso e avisar isso pro Gabriel de Janeiro, mas esse é o recado que a gente precisa ter nesse momento. Fluminense e Criciúma é uma decisão hoje no Maracanã. Tudo que você precisa saber sobre a escalação do Mano Menezes, como vem o Criciúma e, claro, tudo que está relacionado à tabela também do jogo, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo do Raiz Tricolor. Vambora, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e esse daqui é o pré-jogo do Raiz Tricolor. Cara, informações básicas sobre o jogo. O jogo acontece às 19 horas. Jogo exclusivo do Premier, 7 da noite, tá? No Maracanã. E, claro, a nossa transmissão no Raiz Tricolor, aqui mesmo no canal, no Jornada, no canal do Lessa, no canal 20, começa 2 horas antes, às 5 da tarde, a gente já tá ao vivo pra poder fazer a transmissão do jogo. Aí você que nunca assistiu, dá uma chance pra gente hoje. Se você não gosta de acompanhar, gosta de assistir na TV, acha que tem delay, fica tranquilo, não tem delay, a gente chega antes até da TV às vezes. Mas beleza, se você não quiser acompanhar a narração, acompanha com a gente o pré-jogo. Sei que vai estar voltando pra casa às 5 da tarde, sei que vai ter uma galera ali no metrô, no trem, no ônibus, no carro, voltando. Eu era uma pessoa que pegava muito trânsito nesse horário também, quando ia pra faculdade. Então, acompanha com a gente, abre aqui no Raiz Tricolor, bota a nossa live. Cara, eu acho difícil que se você assistir um pré-jogo nosso na nossa transmissão, eu acho difícil que você não volte pra assistir outros. E tô falando isso daqui sem modéstia nenhuma, mas é porque realmente o conteúdo é muito legal, muito bom. A gente tem repórteres no Maracanã, a gente vai estar lá na tribuna. São 2 horas só de Fluminense e falando do jogo, então você dificilmente vai encontrar isso em qualquer outro veículo de mídia. Então vem com a gente hoje, a partir de 5 da tarde, a gente está ao vivo aqui mesmo no Raiz Tricolor. Eu, Fio, Lessa, Cauã, Rafael Siqueira, equipe completa hoje no Maracanã. E claro, também com pré, transmissão e pós. Jogo de número... É um jogo que o Fluminense e Criciúma não tem tantos jogos assim, né? É o jogo de número 27 entre Fluminense e Criciúma. O Fluminense venceu 15, perdeu 6 e empatou 5. Tem um dado daqueles que quando a gente fala, né? Mas eu já falei, eu sempre falo esses dados aqui, né? O Fluminense nunca perdeu pro Criciúma como mandante. Em 14 vezes que eles vieram enfrentar a gente, em 2 eles empataram, em 12 foram vitórias. Óbvio, isso não entra em campo, mas mostra um pouco de como o Fluminense olha o Criciúma na história, como o Criciúma olha o Fluminense. Eu tava acompanhando conteúdos de mídias lá de Criciúma, né, do sul de Santa Catarina, e como eles olham pro Fluminense, é até engraçado, que eles olham o Fluminense como um time grande, como um dos maiores times do Brasil e etc. Só que a temporada de 2024 é tão bizarra, é tão ridícula, é de uma maneira tão asquerosa como o Fluminense fez essa temporada de 2024, asquerosa no sentido de dar asco mesmo, de dar nojo dessa temporada ridícula, que a galera do Criciúma olha e fala assim, os caras estão desorganizados, os caras estão com medo do Criciúma, que tem um investimento muito menor. E não dá pra eu negar que, de fato, o torcedor do Fluminense não está com medo pra esse jogo. Talvez não medo diretamente do torcedor, do time do Criciúma. Mas está com medo do jogo na 35ª rodada, né? 36ª abre hoje também, mas é a 35ª. E isso mostra o quão ridículo é o ano do Fluminense dentro de 2024. Dito isso,
Quando você pega para ver o histórico recente do Fluminense na tabela do Campeonato Brasileiro, a gente percebe que o time que tem entrado em campo é um time que tem se dedicado, é um time que tem se esforçado, é um time que tem pontuado. Se você pegar a tabela, considerando só as últimas 10 rodadas, nem é o melhor momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro. A gente tá em 12º, falta um jogo, né? A gente tem essa rodada a menos. Mas beleza, se você pegar a classificação do retorno, né? Só o segundo turno ali, é basicamente de setembro pra cá, mais ou menos, o Fluminense aparece na 10ª posição. O Fluminense é um time de meio de tabela nos últimos meses. Então, e é um time que, assim, se não tem jogado tudo que sabe, tudo que poderia jogar, é um time que a gente pelo menos não tem olhado como falta de vontade, como foi naquele início do campeonato, aquela acomodação toda. Óbvio, tudo isso que aconteceu nesse final de semana ainda é reflexo de todos os problemas que o Fluminense tem relacionado ao Felipe Melo, ao Thiago Silva. Provavelmente o Felipe Melo não deve ser relacionado e nem é só por conta da confusão lá atrás. É também porque o Felipe Melo não tem a menor condição de jogar pelo Fluminense mais na carreira. Foi muito bem em 2023, agradecemos, etc. Mas claramente não tem mais condições físicas, na prática mesmo, de jogar. Então não deve ser relacionado, porque a gente tem o Emanuel, tem o Antônio Carlos, o Ignacio provavelmente não deve voltar ainda. Olhando para a tabela, só pra gente, antes da gente passar para bola e campo, tem jogos hoje, fechando a 35ª rodada, que interessam a gente. Por exemplo, aliás, esse jogo é amanhã, né? Ainda vai fechar a 35ª, que é Cruzeiro e Grêmio amanhã no Mineirão. A gente tem que estar fechado com o Cruzeiro, porque o Grêmio tem só 2 pontos a mais do que a gente. Então, faltando 3 rodadas, né? Depois dessa rodada, ter alguém com 2 pontos a mais só é algo bom. E eles têm o São Paulo na próxima rodada em casa, que é jogo difícil. Mas hoje já abre a rodada de número 36, já abre a próxima rodada para um jogo que interessa a gente pela zoeira, que é Palmeiras e Botafogo, mas um jogo que interessa de fato a gente na prática mesmo, que é Atlético Mineiro e Juventude. Atlético Mineiro provavelmente com um time mistaço ali, colocando no Independência, sem público, um time completamente alternativo por conta da final da Libertadores. É um jogo que nos interessa. É o tipo de jogo que normalmente eu falaria que se o Juventude pontuasse, seria ruim pra gente, mas dada toda a circunstância, o empate nem é tão bizarro não. O Juventude iria a mesma pontuação do Grêmio a 40 pontos. Mas assim, não tem o que fazer de conta hoje, tá? Não tem que ganhar o jogo. A escapada do Fluminense passa por ganhar o Criciúma. Por quê? Porque o Criciúma é um adversário direto do Fluminense, tem um ponto a menos. E caso a gente não ganhe hoje, significa que o Criciúma pontuou. Seja o empate, que ainda assim ainda é muito melhor do que a derrota, sem dúvida nenhuma, até porque a derrota dá 3 pontos pro Criciúma, então a derrota seria uma tragédia, assim. Teve um comentário muito bom, esqueci agora quem fez, até pra passar pro Bola e Campo, que mandaram lá no canal 20, que é: se o Fluminense ganhar do Criciúma hoje, ele não escapou do rebaixamento matematicamente, mas ele vai ter escapado moralmente, vai ser como se tivesse escapado do rebaixamento. Se o Fluminense perder pro Criciúma hoje, ele não vai ter sido rebaixado matematicamente, mas moralmente vai ser como se tivesse sido rebaixado. Esse jogo é importantíssimo e a gente, com um bom público, já tem ali quase 30 mil ingressos vendidos, uma expectativa de cerca de 30, 35 mil pessoas no Maracanã, que é a nossa média. Não sei se dá pra chamar isso de bom público, mas é a nossa média no ano e eu considero a nossa média boa. Eu espero que a gente veja um time em campo que reaja positivamente à torcida. Eu não venho pra cada aula de como torcer, tá? Não acho que tenho capacidade, acho que ninguém tem capacidade de dar aula de como torcer pra falar pra você: não vai o Martinelli antes do jogo, não vai o fulano antes do jogo, não fique aplaudindo o jogador que tá jogando mal. Isso eu não venho pra dar curso, não. Mas um fato é que esse jogo é uma pressão tão grande que o Criciúma sabe que pode utilizar o comportamento, o nervosismo e o nojo que a própria torcida tem dentro do ano de 2024 do Fluminense contra o próprio Fluminense. Então, se a gente conseguir ser o máximo racional dentro da partida, acho que isso colabora um pouco mais para o desempenho bom do Fluminense. Agora, desempenho bom mesmo vai ter se tiver uma boa escalação e boas atuações. A gente fala do Bola em Campo agora. Vamos lá, tá? Os dois times têm escalações ainda não definidas, ou melhor, definidas, porém não vazadas, né? No caso do Fluminense, a provável escalação tem Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Thiago Santos na zaga, Diogo Barbosa na lateral esquerda. Mantido o Diogo Barbosa, é o cara do Mano Menezes, bem como a zaga sendo montada mais uma vez entre o Thiago Silva e o Thiago Santos, e apesar de ser a zaga que a gente quer, ser a zaga que a gente gosta, a zaga que a gente confia,
tem que se destacar que o Fluminense vem tomando muitos gols. Óbvio, essa zaga aí, Thiago Silva e Thiago Santos, não estava nos últimos 4 jogos. Eles estavam até contra o Fortaleza, mas contra o Internacional a zaga foi Thiago Silva e Manuel, Thiago Santos estava suspenso. Contra o Grêmio foi essa zaga, Thiago Silva e Thiago Santos, mas contra o Vitória foi Manuel e Thiago Santos. E nos últimos 4 jogos a gente tomou 8 gols. Ou seja, não dá pra botar na conta nem do Manuel, porque com ele a gente toma 2 gols. Do Thiago Santos, porque com ele a gente toma 2 gols. Do Thiago Silva, porque com ele a gente toma 2 gols. É um problema do time também. Tá? O Fluminense passou a tomar muitos gols, algo que não era normal. 8 gols em 4 jogos, isso para um time que tinha uma das melhores defesas do campeonato. Precisa ser acertado. Para mim, aonde está o problema? Na lateral esquerda, acho o Diogo Barbosa um lateral fraco de marcação, e na volância. O Mano Menezes tem feito alguns testes, colocando, por exemplo, lá contra o Vitória, escalou o Vitor Hugo, por mais que o gol tenha saído do Vitória só um, né, com o Vitor Hugo em campo. Na partida contra o Grêmio, no Maracanã, ele escalou só o Martinelli e o Lima, sem o Facundo Bernal, que virou banco desde aquele jogo, foi titular até lá no Beira-Rio, mas ao lado do Lima e do Martinelli. O único jogo, inclusive, em que o Fluminense tomou apenas um gol ali no início do jogo, aliás, não tomou gol no primeiro tempo, foi justamente o jogo em que ele colocou 2 volantes. Então, assim, me agrada a partida que o Martinelli fez no último jogo? Não me agrada a reta final. Não sei como tá o psicológico, apesar de ser uma das melhores coisas do Martinelli ser justamente o psicológico dele. Acho que ele sente pouco essa pressão que às vezes é colocada tanto do adversário quanto da própria torcida do Fluminense. Não me agrada, tá? Não acho que o Martinelli vem jogando bem. E todo mundo coloca como uma dúvida entre Bernal e Martinelli, com o Lima ao lado deles de volante. Eu, particularmente, não me agrada a escalação do Lima como volante, e nem é tanto pelo Lima. É pelo espaço que o Fluminense fica. Zaga boa é zaga protegida. Não é à toa que o Fluminense passou a tomar 8 gols nos últimos 4 jogos, justamente quando começou a jogar com um volante de ofício apenas. O único jogo em que a gente joga com 2 volantes, com meio de campo mais protegido, é contra o Internacional, e a gente não leva gol no primeiro tempo. Óbvio, pode ser coincidência? Pode, mas são 4 jogos em que a gente passou a botar o Lima como volante e a gente passou a levar mais gols. A zaga está ficando desprotegida. Os adversários têm tido espaço para poder criar na frente da área do Fluminense. Mesmo que o gol contra o Grêmio, por exemplo, saia na reta final, um gol contra o Inter saia na reta final, mas não é coincidência que isso tenha acontecido. Então, apesar da dúvida, né, dita pelos repórteres que cobram o Fluminense, né, que vazam a escalação, ele tem mais fontes relacionadas a isso, que a dúvida seja Bernal e Martinelli, e o Lima deva ser titular, pra mim, na minha opinião, o Mano Menezes deveria escalar Bernal e Martinelli, e apesar de eu ser um dos caras que mais defende o Lima na torcida do Fluminense, ou deixá-lo no banco ou escalar no lugar do Keno. Eu prefiro o Keno para esse jogo pelo estilo de jogo. Iria com o Lima no banco. Mas eu chutaria que o Mano Menezes vai com Martinelli e Lima mesmo no meio de campo. Acho que ele mantém a dupla. Aliás, vai com Martinelli e Lima e o Bernal no banco. Acho que ele não bota o Bernal titular. E aí, enfim, na frente não tem muita dúvida, além do Keno, né? Que eu citei que eu iria com Lima. Pode ser que o Serna pinte como titular, mas acho pouco provável. Ganso, Arias e Cão Elias não tem muito mistério, né? Do lado do Criciúma, vamos ver como é que vai ser o jogo, porque o Cláudio Tencati deu-lhe uma confusão essa semana no Criciúma. O Alano, atacante ex-Goiás, inclusive, fez gol na gente no ano passado jogando pelo Goiás. Ele era um dos principais jogadores do Criciúma, vinha sendo titular, era um atacante que, enfim, o Criciúma é um time que cria pouquíssimas jogadas, mas era um atacante que marcava, enfim, que chegava. E ele simplesmente ficou no banco do último jogo. E aí deu uma entrevista pra uma rádio lá de Criciúma, falando que perguntaram, você tá no banco? Ele, não, foi por opção técnica. Só que não foi. Ele tinha sofrido uma lesão e por isso que ele estava no banco. E já tinha outros problemas, ou seja, a gente está com a nossa confusão lá do Felipe Melo e do Thiago Silva, mas eles também. O Alano foi afastado, já foi liberado, não joga mais pelo Criciúma no ano. Aí já teve um outro jogador, o Meritão, que foi liberado para resolver problemas pessoais, ou seja, enfim, já tá saindo também. O Criciúma tá em desespero também. A provável escalação do Cláudio Tencati, que chegou a correr riscos de ser demitido nesse final de semana, apesar de estar no Criciúma há mais de 5 anos, é um cara que trouxe o Criciúma da Série C
até a Série A do Campeonato Brasileiro, tem muita moral, mas tem sido muito criticado. A escalação, o Criciúma tem escalado o time baseado no adversário, em como tentar neutralizar o adversário. Não tem adiantado muito, né? Vem, né, com jogos seguidos, tanto sem conseguir fazer muitos gols, né? Nos últimos 3 jogos fez apenas 1 gol contra o Cruzeiro, gol feito pelo Alano, inclusive, e é um time que tem levado gols em praticamente todos os jogos. A escalação provável tem o goleiro Gustavo, na lateral direita seria o Claudinho, mas está suspenso, foi expulso na última partida. Então é o Dudu, Rodrigo e o Ángel, o zagueiro que volta agora para o Criciúma, estava fora por conta da data FIFA, e na lateral esquerda aí uma dúvida, porque deve ser o Marcelo Hermes, mas o Trauco, que voltou também agora, o peruano, pode ser que ele jogue no lugar do Marcelo Hermes, é um lateral mais ofensivo, ou até junto, eles já atuaram assim, com o Trauco jogando na linha de meio de campo, então a gente ainda não sabe. No meio de campo, o Newton e o Barreto, que pode ser que o Ronald seja titular também, enfim, pode ser que tenha um meio de campo mais defensivo, mais ofensivo. Felipe Matheus, Mateuzinho, Bolassi e Felipe Viseu como centroavante. Não dá pra cravar, tá? Essa aqui é uma escalação provável do Criciúma, porque pode ser que venha, enfim, uma infinidade de formações. Eu acho que o Criciúma vai querer travar o jogo pra fazer a torcida do Fluminense se irritar com o próprio time, porque sabe que isso aconteceu no jogo passado, né? Sabe que isso contra o Fortaleza, isso foi uma questão. Então, enfim, não duvido que nesse caso também acabe se tornando uma questão também nesse jogo deles tentarem amarrar, segurar, porque por incrível que pareça, eu tava dando uma olhada lá nas mídias de Criciúma, como eu falei, internamente no Criciúma se considera um bom resultado o empate no Maracanã. E olha que eles têm na sequência depois Corinthians, em casa, que é o Corinthians tá varrendo todo mundo, e Flamengo. Então assim, eu não sei se é um bom resultado pro Criciúma esse empate no Maracanã não, mas eles vêm pensando em empatar, tá? Na KTO, onde você tem boas odds e que patrocina aqui o Raiz Tricolor, na KTO o Fluminense é tratado como o favorito, tá? Tá pagando 1,68 pro Fluminense e tá pagando 5,33 pro Criciúma. Então o Fluminense é bem favorito para essa partida. Eu vou dar a dica daquele famoso total de chutes que na última bateu, hein? Bateu cedo, inclusive. Que é um chute, não precisa nem ser do gol, nem ser no gol, vamos nessa de novo. Do Thiago Silva, tá pagando 1,55, pode ser uma cabeçada pra fora, pode ser um chute na lua. E vamos de somado, né? Tem que criar a aposta, né? Um chute do Thiago Silva, não precisa nem ser no gol, mas, eu fui ali criar a aposta, um chute do John Arias no gol. Aí o John Arias tem que acertar o gol. Isso daqui dá uma odd 2.2, 2.28. Acho que é válido. O John Arias acertar o gol uma vez e o Thiago Silva chutar uma vez. Botei 10 reaisinho, não vai me fazer falta. Vai lá na KTO para fazer a tua aposta. Se você tiver controle, se você souber brincar de apostas esportivas. Se não souber, vicio fácil, nem pense em entrar. Beleza? Arbitragem, preciso pedir desculpa a vocês. A arbitragem da partida, eu me equivoquei no último jogo. Eu olhei rápido e vi que o Luiz Flávio de Oliveira apitaria o jogo do Fluminense. E aí falei no último pré-jogo, jogo contra o Fortaleza, falei, quem apita é o Luiz Flávio de Oliveira de São Paulo. Pois bem, era um árbitro de São Paulo, mas eu me equivoquei. O Luiz Flávio de Oliveira apita hoje contra o Criciúma. Naquele jogo era o Rafael Claus. Peço perdão, odeio quando eu erro no pré-jogo. Hoje apita o Luiz Flávio de Oliveira. É engraçado porque a gente acha que o Luiz Flávio de Oliveira vai roubar a gente. E os torcedores do Criciúma, como eu falei, eu consumi muito conteúdo deles, eles têm certeza que a CBF quer que o Fluminense fique na Série A, porque o Fluminense rende mais dinheiro na Série A. O Fluminense e que tem certeza que vai ser roubado pro Fluminense. Aquelas maluquices de torcedor que eu aqui não entro. Tem um detalhe interessante sobre o Criciúma, não teve um pênalti marcado pra eles até agora na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é possível que a gente vai ser o sorteado pra isso acontecer, né? Olha só, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá uma moral, estamos na reta final do Campeonato Brasileiro. E se Deus quiser, eu não vou falar mais de Série B. Aliás, ainda vou falar porque matematicamente ainda vai ter chance, mas você vai me ver sorrindo muito no próximo vídeo que eu lançar aqui no Raiz Tricolor de Análise Pocket. Beleza? Tomara. Tamo junto. Eu não aguento mais 2024. Até a próxima. Valeu.